Não importa o que seja, só lê, pelo amor de Deus, faça esse favor pra sua vida. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou indicar livros para o público jovem. Para quem tá aí na faixa etária dos 14, 15 aos 17, 18 anos. Acho que esses livros são interessantes se você for jovem, se você for professor e quiser indicar algum livro para os seus alunos, ou se você quer dar um livro de presente para algum jovem. E mesmo se você não for jovem, já for adulto, acho que vale a leitura porque são livros incríveis. E se você tiver 13 anos ou menos, não se preocupa que logo eu trago um vídeo indicando livros para pré-adolescentes. Mas antes, é claro, não se esqueça de já se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho, seguir o canal nas outras redes sociais, que é o Instagram, @estantecósmica, e o Scooby, que é @MaiaraMiranda. Todos os livros que forem citados nesse vídeo vai ter link de compra na descrição e também um link de compra geral para Amazon. Se você quiser comprar qualquer coisa lá, você pode comprar usando esse link, e assim você ajuda o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E se você quiser pagar mais barato nos seus livros ou economizar em qualquer coisa que você for comprar, usa o site Cuponomia, que é um site que mostra os cupons de descontos disponíveis em mais de 2.000 lojas. Você pesquisa o nome da loja e ele mostra as promoções disponíveis lá e também as regras para aplicar o cupom. E também é um site que dá cashback, ele te devolve uma porcentagem do que você gastou. Se inscrevendo no site pelo link que tá aqui na descrição, vocês já ganham R$5. Primeiro de tudo, se você é jovem, lê. Não importa o que seja, só lê, pelo amor de Deus, faça esse favor pra sua vida. Eu, quando eu tinha 15 anos, não sei o que deu em mim, que eu parei de ler. Assim, até os 14 eu lia muito, mas aí aos 15 anos, acho que eu queria ser uma adolescente rebelde e parei de ler, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí eu só fui retomar realmente o hábito de leitura lá pros 17, 18. Então, se você for jovem e tá vendo esse vídeo, primeiramente queria te parabenizar por estar aqui procurando conteúdo literário. E, por favor, não deixe de ler. Continua lendo, pode ser o que você quiser, mas lê. A leitura tem inúmeros benefícios pro cérebro, pra pessoa, pro coração, pra tudo. Vamos começar, eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais sucinta sobre os livros, pro vídeo não ficar muito longo, porque são 10 livros que eu vim indicar. E o primeiro é Todo Dia, do David Levitan. Esse livro é muito único, eu nunca tinha lido nada parecido. Aqui a gente acompanha um ser que ele acorda em um corpo diferente cada dia, sempre de uma pessoa da mesma idade e da mesma região. E durante a história esse ser tem 16 anos, então cada dia que passa ele acorda no corpo de um jovem de 16 anos diferente. Como ele é uma pessoa que já passou por diversas situações diferentes, já foi homem, mulher, magro, gordo, pobre, rico, ele é muito empático. Então o livro passa essa mensagem pra gente de que a gente tem que respeitar todas as pessoas, independentemente de quem elas são, de como elas são. E esse ser tá vivendo a vida dele de boas, mas tudo muda quando ele se apaixona por uma garota. Então ele fica muito nesse dilema, porque ao mesmo tempo que ele entende como vai ser difícil se ele contar pra ela e explicar como que é a vida dele, ele também não quer deixar esse sentimento de lado, já que ele nunca teve uma relação muito próxima, muito chegada, porque ele sempre fica só um dia com as pessoas. E eu acho a escrita do autor muito poética, muito tocante e também muito tranquila. Então é um livro que a gente não consegue parar de ler, principalmente porque a gente fica muito curioso pra saber o que vai acontecer. E eu amo o jeito que esse livro consegue abordar diversos temas e não parecer uma coisa forçada, sabe? É um livro que, de maneira simples, faz a gente refletir sobre homofobia, racismo, machismo, gordofobia, capacitismo e principalmente essa questão do físico, né, da dependência da aparência, porque apesar de ele ser a mesma pessoa todos os dias, o corpo dele muda. Então será que a garota vai se apaixonar por quem ele é por dentro ou por quem ele é por fora? Outro livro que eu acho, assim, essencial, eu queria muito ter lido esse livro quando eu tava no ensino médio, é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. A personagem principal desse livro, ela tá no último ano do ensino médio e o propósito dela é passar numa universidade muito renomada, por isso ela só tira as melhores notas, sempre foi a melhor aluna, é representante de turma. E ela tem um prazer secreto, uma coisa que ela gosta muito de fazer é desenhar fanart de um podcast que ela ama, chamado University City. Ela sempre acompanha esse podcast e gosta de desenhar arte sobre ele e postar no Tumblr dela de maneira anônima. E aí o livro começa quando o criador desse podcast vê as artes dela e convida ela pra ser a ilustradora oficial do University City. E ela fica super feliz por ter sido reconhecida e também porque ela é muito fã, mas ela começa a ponderar, porque se ela for aceitar, ela vai ter que dedicar muito tempo a isso e não vai conseguir dedicar mais tanto tempo aos estudos e a passar a universidade. E é então que ela começa a contestar se é realmente isso que ela quer, se é realmente isso que ela gosta de fazer. E isso é só o começo do livro, depois vai ter a revelação de quem é o criador, e o que eu gosto muito desse livro é que não tem esse romance entre menino e menina, sabe? Tem uma amizade entre eles e é só, porque às vezes parece que todo livro jovem adulto que a gente lê tem que ter algum romance. E além da revelação de quem é o criador, também tem algumas outras revelações, alguns outros mistérios ao longo da narrativa, que deixa a gente muito curioso e faz com que a leitura seja muito fluida. E esse livro discute muito sobre essa pressão social, de você ter que terminar a escola, depois ter que começar a faculdade,
conseguir um bom emprego, ser bem-sucedido. E também sobre o sistema de ensino, às vezes dá muita importância para números e notas, de você saber matemática, você saber português, e esquece de focar também em outros tipos de inteligência. É bem provável que quem tá no terceiro ano do ensino médio vai se identificar com pelo menos um dos personagens, que aliás são muito bem construídos. A autora soube muito como escrever adolescentes, e quase nenhum dos personagens principais é hétero, um livro com bastante representatividade. O livro que vou falar agora é um dos meus favoritos e não podia estar de fora dessa lista, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Nesse aqui a gente acompanha a Star, uma adolescente negra que tá no segundo ano do ensino médio, e ela mora em uma comunidade que é bem perigosa, mas ela estuda em uma escola particular. Então ela é muito dividida, na escola ela é uma pessoa e em casa ela é outra. Porque quando ela tá na escola, ela tem receio das pessoas acharem que a personalidade dela é por conta de onde ela cresceu. Sei lá, se ela falar algum palavrão, as pessoas vão achar que ela é assim porque ela é do gueto. E quando ela tá lá no bairro dela, as pessoas também não tratam ela muito bem porque acham que ela é narizinho em pé por estudar em uma escola de rico. E por isso ela nunca consegue ser ela mesma em nenhum desses dois lugares. Até que acontece uma coisa que vai mudar totalmente esse equilíbrio. Que aliás é algo pesado, então pode ser que seja gatilho para algumas pessoas. Isso que acontece vai colocar a protagonista em uma situação muito complicada, em que ela vai ter que decidir que caminho tomar, e cada caminho vai ter consequências diferentes para a vida dela. E é um livro que mostra de uma maneira clara e nítida o racismo estrutural, faz até a gente, os leitores, perceber situações em que nós mesmos fomos racistas, mesmo que inconscientemente ou que não tenha sido proposital, porque infelizmente é uma coisa que está enraizada. Então esse livro faz a gente entender e questionar isso e procurar mudar. O quarto livro da lista é quase um clássico, acho que todo mundo conhece, que é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. É uma distopia e eu acho que esse aqui já é uma coisa mais pesadinha, porque tem um monte de morte, um monte de sangue. Existe um país chamado Panem, e todas as pessoas assim ricas vivem na capital, que tem o poder sobre os outros lugares e é muito opressora e injusta. E aí, além da capital, o país é dividido em 12 distritos. E as pessoas desses distritos vivem em condições muito precárias, principalmente quem tá lá pros últimos. O 12 é o que tem menos condições e é o distrito da nossa personagem principal, a Katniss. E todo ano existe uma espécie de reality show de assassinato, onde são escolhidos 2 jovens de cada distrito para disputar em uma arena. Eles têm que se matar e só pode sobreviver um. E isso serve para a capital relembrar e reforçar para os distritos que não adianta eles fazerem uma revolução, não adianta eles fazerem uma guerra, porque antes teve uma guerra e os distritos perderam, e por isso que Panem é organizada desse jeito. E acontece que essa garota, Katniss, ela vai ter que participar dos Jogos Vorazes e ela só tem 16 anos. Assim, quando eu assisti o filme, eu não me tocava que ela era tão jovem, sabe? As pessoas que participam disso são crianças. E aí durante a história a gente acompanha todas as estratégias, trapaças, armadilhas, para que seja possível vencer os Jogos Vorazes. E sério, se você ler esse livro e não começa a se contestar sobre abuso de poder e desigualdade social, você leu errado, só pode. E que eu gosto muito em livros de distopia é exatamente isso, que a gente consegue fazer vários paralelos da história com a vida real e ver que o que acontece no livro não tá tão distante assim da nossa realidade. Claro que eu não podia deixar de indicar um livro da minha autora de livros jovens favorita, que é a Colleen Hoover, e esse aqui é As Mil Partes do Meu Coração. Eu escolhi indicar esse porque eu acho que ele é o que passa a mensagem mais necessária pra quem tá aí na adolescência. Esse livro começa de uma maneira bem aleatória e super maluca. A personagem principal desse livro, ela coleciona troféus que ela não ganhou. Então, no começo ela tá num antiquário, e aí ela vê um cara observando ela, e quando ela sai e vai pra praça na frente do antiquário, o cara segue ela e simplesmente dá um beijo nela, do nada. E ela fica meio tipo, quê? Então tá, né? E corresponde. E aí depois que os dois se ligam que ele tava beijando ela porque achava que ela era a irmã gêmea dela. Então o livro não podia começar de uma maneira mais constrangedora, né? E essa personagem, ela compra um troféu novo toda vez que ela passa por uma situação muito merda. E ela tá passando por várias situações muito merda ultimamente, porque a família dela é uma bagunça, sério. A família dela é muito confusa e cada um tem seus segredos. São 4 irmãos, aí tem o madrasto, o pai, a mãe que mora no porão porque tem agorafobia. E depois chegam mais 2 membros novos. Não é uma família que conversa, dialoga e se abre, é uma família que tem um problema de falta de comunicação. E essa personagem principal, ela sabe os segredos de todos os membros da família, mas tá sendo um peso muito enorme ela ter que carregar tudo isso. E eu gosto muito da maneira que a Colleen Hoover construiu esse livro, porque ela revela, né, o que acontece com essa personagem, só já lá mais pro final, mas depois a gente começa a perceber indícios e sintomas ao longo de toda a narrativa, coisas que a gente não tinha dado tanta importância, começam a fazer muito sentido. E esse livro passa mensagens que eu acho muito importantes. Uma delas é que tudo depende da perspectiva, do jeito que a gente vê as
as coisas. Por isso a gente deve sempre ser empática e se colocar no lugar das outras pessoas, para tentar entender pelo que a outra pessoa tá passando antes de julgar. Também que seus sentimentos são verdadeiros e são válidos. Ninguém tá sofrendo a mais ou menos que o outro, a gente não pode comparar as dores. Também uma que eu acho mais importante de todas é que todo mundo precisa de terapia. Sério, todo mundo precisa de terapia, inclusive você que tá assistindo. E essa mensagem que fica no final do livro, realmente todos os personagens aqui precisavam de terapia e foram fazer a terapia, graças a Deus. Por isso eu acho um livro bem bacana pra indicar pra quem é jovem e também porque a escrita da Colleen Hoover, ela fisga, sabe? Depois que você começa não dá mais pra parar e você vai querer ler todos os livros dela. Mas é importante ressaltar que é um livro que tem gatilhos pra tentativa de suicídio. O Mundo de Sofia, do Justin Gardner, também é um livro que eu queria muito ter lido quando eu era adolescente. Aqui no livro a gente acompanha a Sofia, uma adolescente prestes a fazer 15 anos, que ela começa a receber umas correspondências com umas perguntas, sabe aquelas perguntas que faz a gente ter uma crise existencial? É exatamente isso, umas perguntas tipo, quem é você? De onde nós viemos? E ela fica super curiosa tanto com essas perguntas e também com quem tá mandando essas perguntas. Mas depois a gente descobre que é um professor de filosofia que está dando pra ela um curso de filosofia por correspondência. O professor começa explicando sobre os primórdios da filosofia lá na Grécia Antiga até a filosofia nos tempos atuais. Mas não tudo isso de uma vez, é um tema por semana, então a gente vai acompanhando pouquinho por pouquinho e de um jeito tranquilo de entender, porque sempre tem alguns exemplos, uma comparação com uma situação da vida atual. E além de todas essas loucuras que já tá acontecendo, começa a acontecer alguma coisa mais esquisita ainda com a Sofia. Do nada, ela e o professor de filosofia dela percebem que eles estão sendo comandados, guiados por uma força maior. Existe alguém, alguma coisa que está controlando ali a vida deles como se fosse um deus. E a Sofia e o professor dela começam a se contestar se eles realmente têm livre-arbítrio. Então eu acho esse livro muito bom para jovens, porque ao mesmo tempo que você vai estar entretido ali com o que tá acontecendo com a Sofia, você também vai estar aprendendo sobre filosofia, começando a questionar tudo e todos. Um livro que te entretém, também te deixa um pouquinho mais inteligente, sabe? Mesmo que você não goste tanto assim, pelo menos você vai conseguir tirar um 10 da sua prova de filosofia depois de ter lido. O 7º livro é um não ficção que eu acho extremamente necessário, O Diário de Anne Frank. Anne Frank ganhou seu diário no aniversário de 13 anos e começou a relatar a sua vida, contando da escola, das amigas, dos amores, coisa normal de uma pessoa de 13 anos. Mas também é nesse diário que ela conta sobre como foi a vida dela passando anos escondida por ser judia na época do nazismo. Ela e a família e também uma outra família de judeus tem que ficar escondida em um anexo em um prédio empresarial que o pai da Anne Frank trabalhava, e a gente ainda tem que considerar eles como sortudos, porque eles tinham amigos muito fiéis que trabalhavam nesse prédio empresarial e conseguiam levar comida e suprimento para eles, e eles tinham uma boa condição financeira, senão eles não teriam conseguido bancar tudo isso. E eles tiveram que viver anos assim. O livro começa quando ela tem 13 anos e termina quando ela tem 16, e eles não puderam sair de lá nenhuma vez. E mesmo assim a Anne Frank não deixa de ter esperanças. Ela fala que no futuro ela quer ser escritora e jornalista. Ela estuda muito, ela fala mais de 4 línguas, ela faz curso por correspondência, tem pensamentos críticos também muito à frente do tempo dela. Ao mesmo tempo que ela relata como estava sendo dura a realidade deles vivendo lá, a gente também vê como ela era só uma adolescente. Ela conta coisas de adolescente, pensamentos, umas rixas que ela tinha com a mãe dela. Por isso é um relato muito importante sobre essa época que não é difícil de ler. Então acho uma boa recomendação para quem é jovem. É sempre bom a gente relembrar do passado para não cometer os mesmos erros. E relembrar principalmente que o Holocausto não é uma coisa muito distante. Se a Anne Frank tivesse viva, ela teria a mesma idade daquela atriz, Fernanda Montenegro. Ela era só uma adolescente e teve a vida dela roubada dela, assim como tantas outras pessoas durante o Holocausto. Depois de indicar um livro mais forte, mais pesado, eu vou indicar um livro bem amorzinho, bem tranquilinho de ler, que é 15 Dias, do Victor Martins. Aqui a gente acompanha o Felipe. Ele é um adolescente que ele tá finalmente de férias, ele tá achando que vai ficar sozinho, ele quer um tempo só pra ele, porque ele é uma pessoa gorda, então ele sofre muito bullying, tem uns caras da escola que são muito babacas com ele, mas ele não vai ficar sozinho. O vizinho dele vai passar 15 dias na casa dele junto com ele. Os pais desse vizinho foram viajar e pediram pra ele ficar lá pra não ficar sozinho, e a mãe do Felipe deixou. E esse vizinho é o Caio, o crush do Felipe desde a infância. Então esse período que o Felipe achou que fosse ficar lá sozinho, vivendo a vida dele de boa, ele vai estar tendo que conviver com o crush dele. É clichê? É clichê, mas é clichê com representatividade e nacional, sabe? Exatamente o que a gente precisa. Como é nacional, tem umas referências e uns memes que só quem é do Brasil vai entender, e é muito legal acompanhar o Felipe nesses dias, porque ele é uma pessoa muito divertida. Eu queria muito ser amiga dele, e nesse livro ele faz umas amizades muito verdadeiras, e ele também começa a se enxergar de outra forma, se achar atraente, se aceitar. Isso é muito lindo de se ler, e eu também amo a escrita do autor, e além disso é um livro bem fininho, então dá pra gente ler em uma sentada só.
O penúltimo livro da lista é O Ceifador, do Neil Shusterman, mais uma distopia também com personagens com 16 anos. Aqui, na verdade, é um lugar utópico, onde não existem mais doenças, não existe mais morte, as pessoas não sofrem mais, não tem mais desigualdade social, não tem gente passando fome, não tem gente esbanjando um monte de dinheiro, é tudo muito equilibrado. Se a pessoa acaba morrendo, ela vai ser ressuscitada. Por isso, a expectativa de vida das pessoas é infinita. Mas para não ter a superpopulação, existem os ceifadores, que são seres humanos que têm o trabalho de escolher pessoas para serem mortas, para não existir essa superpopulação. Tem alguns ceifadores que são muito conscientes e misericordiosos, mas tem outros que já sentem prazer naquilo que eles estão fazendo, sabe? Prazer em matar. E tem essa instituição de ceifadores chamada Ceifa, mas claro que vai ter problemas de abuso de poder e corrupção. E o livro gira em torno disso, enquanto a gente acompanha dois personagens principais, que são dois jovens que foram escolhidos para serem aprendizes de ceifador. E aí o livro vai alternando as narrativas entre esses dois e também algumas partes que são dos diários dos ceifadores. Cada ceifador tem seu próprio diário onde ele escreve suas ideias e seus pensamentos. E ele também faz refletir muito sobre o sentido da vida. Se a vida não vai ter o fim, qual vai ser o nosso propósito para acordar e fazer nossas coisas? Faz a gente pensar sobre a importância da morte. Esse livro tem uma narrativa muito frenética, várias reviravoltas. Também incentiva a ler mais porque ele é o primeiro de uma trilogia, então assim que a gente termina esse, a gente vai querer ler os outros. E a minha última indicação, mas não menos importante, é Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. A personagem principal, uma garota de 16 anos, se chama Mara, e ela tem uma ligação muito forte com o irmão gêmeo dela. Mas o mundo da Mara vira de cabeça pra baixo quando o irmão dela, que ela achava que conhecia tão bem, é acusado de ter estuprado a namorada dele, que também é a melhor amiga da Mara. Então ela fica muito dividida, não sabe em quem acreditar. Ela quer acreditar na melhor amiga dela, porque sabe que a melhor amiga dela não mentiria e que as pessoas sempre têm que acreditar na vítima, mas ao mesmo tempo ela quer acreditar no irmão dela. Ela quer que o irmão dela seja bom e que ele não seja capaz de ter feito aquilo. Acaba fazendo a Mara se relembrar ainda mais de uma situação que aconteceu no passado. E além disso, a Mara ainda tá passando por um certo perrengue, uma relação complicada com a ex-namorada dela. Eu acho esse livro muito bem escrito, a autora soube abordar muito bem o tema e mostra como é difícil continuar a vida depois disso. Como as pessoas são julgadas e sempre tem alguém tentando inviabilizar a vítima. E que não é porque a pessoa não quer contar pra ninguém, tem dificuldade de falar sobre isso, que ela é uma covarde. E sim que ela é uma sobrevivente. E tem essa discussão principal, mas também tem outras discussões importantes na história. Já que a Mara e uns colegas dela têm um coletivo na escola de apoio às mulheres e à comunidade LGBT+. E nossa, eu queria muito ter lido esse livro quando eu tava no ensino médio pra ter um coletivo desse também, sabe? Uma roda, um local seguro onde a gente pudesse debater sobre isso. E eu gosto bastante do desfecho desse livro. A gente vê que nem sempre as coisas vão dar certo, mas sempre vai ter alguém do nosso lado nos apoiando. Então foi isso, gente. Esses foram os 10 livros que eu vim indicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Sério, leiam esses livros, eles são tudo. Fazem a gente aprender, refletir, questionar, ter mais empatia. Comenta aqui embaixo um livro que você indica pra quem é jovem, ou se você é jovem, um livro que você gostou muito de ter lido. E até o próximo vídeo.